Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do Teologicamente. Você está aqui no nosso canal, meu nome é Everton, eu sou pastor e hoje nós vamos falar sobre o Natal, essa época mágica onde as pessoas gostam de compartilhar presentes, se reunir em família, muita comida, e aí é a época dos panetones, que por sinal sou muito fã, é a época das uvas passas em tudo e das discussões uva passa ou não uva passa, chocotone ou panetone. Enfim, é uma época que transmite uma certa alegria, uma época que boa parte das pessoas começam a entrar de férias dos seus trabalhos e começa a ter aí uma espécie de fechamento do ano e uma mudança de ciclo, vamos dizer assim, para começar um novo ano. E claro que quando a gente fala de Natal, a gente vai ter que lembrar de algumas discussões importantes que vão passar pela teologia. O próprio Natal ele tem uma teologia também. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita o gancho, se inscreva aí. Tem mais vídeos aí produzidos no decorrer desse ano, você pode assistir com outras temáticas. Fica conosco, se você gostar já aproveita, curte, compartilha, leva para os seus amigos, enfim, sempre uma boa oportunidade aí de você aprender e refletir mais sobre coisas importantes à luz da Palavra de Deus. Então, seguindo aqui o nosso papo, claro, quando a gente fala em Natal, primeira coisa, ele tem uma teologia, né? E eu me lembro o grande Tim Keller, pastor e teólogo, autor de vários livros, conhecido no Brasil e no mundo. Num dos seus livros sobre o Natal, ele vai dizer, olha, o Natal já começa mostrando para nós o mundo em trevas viu grande luz, né? Fazendo a menção de Isaías, fazendo a menção também ali dos evangelhos, e aí a gente percebe que o Natal traz essa mágica maior, que é justamente o fato de que o Filho de Deus encarnou para salvar pecadores como nós. Essa é uma parte que todos nós devemos lembrar, principalmente como cristãos, e ela é fundamental. Mas nessa época a gente sabe, sempre rola aí outros debates, por exemplo, a questão do se devemos ou não celebrar o Natal, essa é muito comum, talvez seja clássica. Você vai ter pessoas que vão dizer, mas o Natal é uma festa pagã e tal, mas lembra, fique claro logo aqui desde o início, o Natal não é uma festa pagã, ele nasce em contraposição a festas pagãs que aconteciam no final do ano no Império Romano no século IV. Então, claro, você vai ver lá as histórias, e tem gente que fala que não, mas o Natal é pagão, porque em Roma eram datas que se comemorava coisas relacionadas a divindades e imperadores, e enfim. Mas o fato é que o Natal ele nasce para se contrapor a isso. Ele está baseado no nascimento de Jesus, que é um fato histórico, bíblico, né? Então, assim, o Natal não é uma festa pagã, que fique muito claro, né? Outra coisa também que surge muito é a questão de nós podemos usar árvore de Natal, pisca-pisca, enfeites, esse negócio todo, né? Não há nada que, vamos dizer assim, vá contra isso, né? Óbvio que você vai ver cristãos, mas isso tem umas origens lá no passado. Se a gente for eliminar tudo que tem origem pagã da nossa vida, a gente não usa mais nada, porque assim, há vários costumes que nós incorporamos também como cristãos que têm uma origem pagã na própria escritura. Então você vai ver desde costumes de povos que viviam ali ao redor de Israel, coisas que vão também ser adaptadas e trazidas para o próprio povo de Israel com vamos dizer, a autorização do próprio Deus, até palavras nas escrituras para se relacionar a Deus, quando a gente estuda ali no hebraico e tal, elas também têm origens ali com os outros povos. Então essa ideia de que porque veio tem alguma ligação com coisas pagãs, ela não necessariamente quer dizer que nós não possamos utilizar também. É uma questão cultural, é uma questão que envolve aí essa comemoração. Porque eu já vi de tudo, a questão da árvore tem origem tal, e das bolas, das árvores que lembravam a cabeça cortada de criança. Enfim, é um monte de viagem assim que você não tem base, mas que surge geralmente nessas épocas do ano. Então, assim, do ponto de vista cristão, não há um pecado em você utilizar essas coisas também da cultura nessa época do Natal. Aí, claro, não podia deixar de mencionar a figura do Papai Noel, né? E aí todo mundo, pronto, já vão colocar o Papai Noel no lugar de Jesus, e aí vão colocar lá a figurinha de que do Papai Noel não foi ele quem morreu por nós, eu estou tentando trocar Jesus pelo Papai Noel. Mas a história do Papai Noel é muito rica, é muito interessante, remete à figura de São Nicolau, que é conhecido na tradição cristã, na cultura cristã,
nos séculos antigos. Então São Nicolau, ele é aquele que vai ser um bispo, ele seria no caso um pastor ali da época, que era devotado ao Senhor Jesus Cristo. Inclusive ele vai ser preso pela sua fé, segundo alguns relatos antigos. Também há a possibilidade dele ter participado até de concílios importantes da igreja, defendendo ali a questão da doutrina da Trindade. Claro que não temos muitos documentos sobre ele, mas essa ideia do Papai Noel, ela nasce a partir da figura de São Nicolau, que é uma figura conhecida na tradição da igreja cristã. Claro que quando a gente fala isso, né, muitas pessoas ficam assim meio assustadas e tal, porque um santo e tal. Óbvio, a gente sabe que a igreja cristã ela tem uma origem, depois ela vai se ramificando, e você vai ter várias figuras importantes dentro dessa história da igreja que a igreja católica ou a igreja ortodoxa acabaram consagrando eles como santos e tal. Mas claro que os protestantes evangélicos não veem como figuras assim, né, a serem deusadas ou coisa do tipo, mas o São Nicolau é uma figura inspiradora até, né, conhecer a história dele. Então é alguém muito inspirado pela questão de Jesus. Ele vai ser preso pela fé, mas depois ele é solto. Tem lendas, várias lendas acabaram surgindo sobre a vida dele que não tem comprovação histórica. Uma das que talvez possa ser mais plausíveis é a história que se conta desde o período da Idade Média, que havia ali um pai que tinha 3 filhas e que ia vender elas para se prostituírem, e ele tem um sonho e aí ele acaba indo, joga lá um dinheiro por cima da porta para que ajudasse ali aquele pai a evitar que as filhas tivessem esse desfecho trágico. E aí, a partir dessas histórias, e também a ideia de que ele tinha um certo amor pelas crianças, e a questão das crianças mais pobres, e presentear, e aí você já vê como vai surgindo essa ideia, começa a partir da figura de São Nicolau, que era cristão, e era um bispo, e era alguém que, vamos dizer, tinha Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Então, a figura dele é inspiradora, a questão da generosidade, da bondade que vem a partir da ideia de Cristo, de se preocupar com os menos favorecidos, eu acho que é algo a ser até lembrado. Claro que tem a ideia, né, não cristã do Papai Noel, que é uma figura mítica, a questão do Polo Norte, que anda nas renas, um trenó e tal, que a gente conhece bastante na nossa cultura, né, acaba que essa se populariza mais. Mas, né, nós podemos ensinar para os nossos filhos que tudo isso não passa de uma lenda, de uma invenção, mas que a figura de Nicolau, e a gente pode até explicar a verdadeira raiz disso, né, para os nossos filhos, e até ter um certo proveito de você pensar em ajudar pessoas, em ser generoso, né, principalmente com aqueles que passam algum tipo de necessidade. Então, é daí que começa, na Idade Média vão vindo mais histórias, aí isso passa lá pelos países do hemisfério norte, passa pela Alemanha, chega nos Estados Unidos, e aí a figura do Papai Noel fica bastante popularizada, entra na cultura, propagandas publicitárias, todo mundo sabe lá da propaganda, né? Não foi a Coca-Cola que inventou o Papai Noel, mas a figura como a gente conhece hoje, aquele senhor barbudo, mais rechonchudo, com a roupa vermelha, ele é toda uma construção posterior. Mas tá aí a origem disso. Então, necessariamente, a própria figura do Papai Noel não é uma figura pagã, embora tenha essas lendas que a galera usa, né, em torno do Papai Noel, para, de uma certa forma, criar isso, ou dizer para as crianças e tal, que vai surgir na noite, que tem. Aí sim, aí já é uma coisa que nós não vamos concordar. Mas explicar para as crianças a origem disso, por que as pessoas trocam presentes no Natal, por que tem tudo isso, é uma coisa até enriquecedora, e eu acho que não teria problema nenhum. E é claro que também vai ficar aquela questão, muito consumismo, presente, capitalismo e tal. É óbvio que tudo que o ser humano mexe, ele vai ter uma tendência a modificar muitas vezes de forma negativa, mas você não precisa pegar essa parte negativa do consumismo, você pode pegar a parte da generosidade, você pode pegar a parte de agradecer, de se reunir em família, de pensar naqueles que precisam ali e tal nessa época. Tem muita coisa boa, inspira bastante as pessoas, né? Eu costumo pensar que assim, Jesus ele é tão glorioso que mesmo aquelas pessoas que não levam em consideração, não creem nele como Deus, nessa época, que é a época, né, para se falar do nascimento dele, acaba pensando em coisas boas, em ajudar, em dar presentes, alimentar os famintos. Se fazem muitas campanhas para ajudar pessoas necessitadas, doações, é toda uma preocupação.
inspirado justamente na questão da bondade e do amor cristão. Então, óbvio, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, isso não faz diferença nenhuma, mas a data fica consagrada por causa das antigas festas pagãs romanas, que se davam nesse período aí. Então, os cristãos passam a comemorar também nesse período, quando o cristianismo se torna a religião oficial. E isso não faz diferença nenhuma. Eu acho até que é uma época muito oportuna para nós aproveitarmos o gancho e falarmos de Jesus, enaltecermos sua figura, falar do verdadeiro sentido do Natal, falar quem Jesus é de verdade. Então, assim, é uma época que desde menino eu sempre gostei muito das cores, das comidas, dos panetones. Você já reparou que eu sou fã do panetone, principalmente o original, né? O chocotone, eu confesso que não sou muito fã dele. Mas, mesmo assim, é uma época muito propícia para a gente lembrar do nascimento do Salvador, do Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, outras coisas interessantes que vêm sobre o Natal, por exemplo, os presépios, né, que a gente observa, e é muito comum em livros de histórias infantis, Jesus lá no estábulo, mas Jesus não nasce no estábulo, né? É importante você também lembrar disso. Historicamente, Jesus não vai nascer no estábulo, a gente está acostumado com aquela figurinha de Jesus na manjedoura, os animais ao redor e Maria e José ali. Não foi assim, por conta da própria história. Então, provavelmente, você tem ali na casa o quarto, talvez Maria não coube lá, e aí ela vai dar luz ali na sala, que era a parte da casa naquele período histórico, onde ficavam ali as manjedouras e os animais. Então, provavelmente, ela dá a luz ali na sala, não estava sozinha ali só com José, teriam outros parentes ali, provavelmente José poderia ter parentes ali naquela região. E aí, então, não foi num berço luxuoso, adaptaram ali a manjedoura onde Jesus é colocado, né? É bom a gente pensar nisso. A própria figura dos reis magos, e magos não seria a melhor tradução, é como se eles fossem sábios do Oriente, que eram homens que estavam ali buscando, seguindo ali as profecias e outras coisas até chegar ali, né? A Bíblia não menciona ali para nós o número. Então, assim, essas correções no presépio são interessantes de serem pensadas, né? Porque a gente vê muitos presépios também nessa época, alguns até tentam inovar com algumas coisas artísticas e tal, mas o fato é que tem essas diferenças aí sobre Jesus. E acho que de base, né, o que as pessoas mais perguntam nessa época, eu lembro nessa época, são essas relações aí do Natal. E você, o que pensa sobre o Natal? Você comemora o Natal? Você se reúne com sua família? Você coloca a árvore de Natal ou não? Né? Aí fica a pergunta, eu posso colocar uma árvore de Natal? Aí vai depender de cada pessoa. Tem gente que gosta, acha bonito. Tem gente que acha que não. Claro que também, né, vai ter a discussão, tem igreja que coloca uma árvore de Natal, pisca-pisca, outra aí já entra em outro departamento. Mas assim, na sua casa, ou enfim, é uma questão muito pessoal. Não há nada que desabone isso, vamos dizer assim. Mas essa época é especial, ela traz esse tom especial, né? A gente vê luzes, músicas, filmes temáticos. Claro que você vê que na cultura a tendência é o quê? Você tirar mais Jesus de cena por causa da tendência pecaminosa do coração do homem. A gente vê muitos filmes que vão focar bastante só na questão do Papai Noel. Existem várias versões, algumas até interessantes, né? Eu me lembro de um filme da Netflix, não sei se foi do ano passado ou retrasado, Klaus, que concorreu até o Oscar. Achei uma das animações mais interessantes que já fizeram sobre a figura do Papai Noel. Chama Klaus justamente por isso, porque assim, em inglês é Santa Claus, ligado à questão do Nicolau, né? A palavra Klaus aí no português, na nossa língua, já tem outras influências que acabam vindo, como em alguns lugares é Papai Natal e outros acabam virando aí Papai Noel. E aí você tem todas essas figuras nessa época, todas essas comemorações, as pessoas se reunindo. Tem pessoas que são muito pessimistas com relação ao Natal, eu vou estar sozinho nessa data, ou estar com alguma dificuldade. Mas quando a gente olha para o Natal e a gente lembra de Jesus, a ideia é que se lembre da esperança. E não uma esperança qualquer, mas uma esperança que nunca morre. Esperança que ressuscita, boa nova de que o Filho de Deus veio até nós para nos salvar. E outra coisa também a ser dita, antes que eu me esqueça de finalizar esse vídeo, é porque nessa época surgem muitas reportagens
E como eu já vi em alguns programas brasileiros e outros, né, falando, o Jesus histórico, Jesus, o cristianismo é imitação do paganismo, Jesus é imitação de outros deuses. Boa parte disso não tem uma fundamentação histórica consistente. Na verdade, é a galera que já é inimiga do cristianismo mesmo e começa a inventar. Então, né, tem um livro interessante do Paul Veyne, que é um historiador importante aí na questão da antiguidade clássica. Não sei se é Como o Ocidente se tornou cristão, se eu não me engano o título do livro, mas depois você pode pesquisar aí. Ele é ateu, mas nesse livro ele fala da diferença de Jesus para as outras religiões daquela época, e que mostra que assim, Jesus não é uma mera cópia de outros mitos pagãos e nem o próprio cristianismo, porque o que diferencia mais ainda é esse Deus Todo-Poderoso que é amoroso, que se importa conosco, e isso é o que fez o cristianismo ser único e fez Jesus ser único na história da humanidade. Então é muito interessante, porque os deuses pagãos ali que eram adorados, eles eram impessoais, as filosofias, as tendências religiosas daquele período no mundo antigo não trazem a mesma ideia que Jesus traz. Então, para o Paul Veyne, na sua argumentação do livro, ele traz essa ideia de que, olha, não, Jesus inovou completamente, principalmente por conta dessa ideia de amor, de se importar. Isso é algo que fez o cristianismo ser o que ele é e ter um impacto tão grande na história do mundo, centralizado ali na pessoa bendita de Jesus. Então tem muita coisa para a gente falar, poderia ser um vídeo só sobre isso, mas como a gente está no Natal, a ideia é a gente dar essa revisada em pontos básicos dentro de uma visão cristã. E como eu comecei falando, né, o Natal tem essa teologia, o mundo que estava em trevas viu grande luz, e essa luz é Cristo, e Cristo é a esperança e o real sentido do Natal. E mesmo que a pessoa ela não veja isso, ou mesmo que as pessoas até se excedam nas festas natalinas, a gente sabe, mas as pessoas fazem uso pagão da festa, mas onde o pecador tiver, ele vai bagunçar alguma coisa. Mas o fato das pessoas usarem o Natal para coisas que vão contra a própria direção de Deus nas Escrituras para nós, não invalida a importância dessa comemoração, que é mundial. Nós não podemos simplesmente sair dela, mas nós devemos influenciar mais. A gente vive num mundo que tem uma tendência muito secularizada, né? Ou seja, de tirar o cristianismo de cena, de fazer com que os cristãos sejam calados e saiam da esfera pública, mas nós não podemos fazer isso. A gente tem que estar na esfera pública, a gente tem que participar, a gente também pode expressar a nossa fé, e graças a Deus nós ainda temos essa liberdade no nosso país. Então, o Natal, que é uma festa enraizada nessa questão, nós não podemos deixar passar. E claro, nós temos mais motivo do que qualquer outras pessoas para comemorarmos o Natal, para lembrarmos o mundo o que de fato é importante nessa data, e podemos nos reunir com nossas famílias, e podemos trocar presentes, e podemos encher tudo de luz e cores e tudo mais. Obviamente com a alegria maior no coração, sabendo justamente que o nosso Salvador bendito veio à terra, e podemos entoar hinos, entoar louvores e pregar e anunciar aos quatro cantos que é de fato um dia para se alegrar, é um dia para celebrar, porque o Salvador, independente de que data se escolhesse, o que mês se escolhesse, é sem dúvida o maior motivo de alegria, de comemoração para o cristão. Então, se você gosta dessa data, se você acha interessante, se você comemora em família, se você até discorda do que eu falei aqui, você pode colocar seu comentário aí embaixo, alguma outra questão que talvez você possa ter dúvida. Enfim, fique à vontade. Se você gostou desse vídeo, você compartilha aí com sua família, compartilha aí com as outras pessoas, aproveita o clima natalino e coloca aí com mais irmãos, mais amigos, falando, pensando sobre o Natal. E é sempre muito importante nessa época. Então, é claro, eu finalizo o vídeo hoje pedindo para que você se inscreva, para que você curta, e também desejo para você um Feliz Natal, e que desejo também que o Salvador nasça no seu coração, não só em Belém, como nós já vimos uma frase muito célebre, né? Não adianta nada Jesus nascer lá em Belém e não nascer no seu coração. Ou seja, só temos real motivo para comemorar essa data quando nós entendemos realmente quem Jesus é e por que
ele é tão especial e tão gracioso. Então, quando a gente entende isso com propriedade, é que aí sim a gente comemora o Natal com mais gosto ainda, com mais alegria ainda e com mais desejo de anunciar: nasceu o Salvador, nasceu o Redentor, como diziam os hinos antigos. Valeu, galera, até o próximo vídeo. Curte e compartilha. Abraço!